Olá, 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 queridos ouvintes, DJ Natasha nessa transmissão novamente, e quem me conhece sabe muito bem que um dos meus gêneros musicais favoritos é o punk rock. E não só pela música elétrica e pela chance de extravasar raiva e dar desgosto pros pais, mas além da vontade de chocar os ouvidos dos riffs fáceis e impactantes, dos baixos pesados e das baterias metralhadoras, o que eu mais amo no punk rock é o seu histórico de ativismo político. A história do punk é uma história de ativismo e de luta de classes. Formado por pessoas insatisfeitas com o cenário político da época, fim dos anos 60 e começo dos anos 70, e com a cena musical que tinha se tornado extremamente comercial, o punk em sua concepção teve forte presença de minorias políticas e econômicas. Eram pessoas de classes baixas, mulheres, negros e membros da comunidade LGBT. O punk surgiu então como um grito musical, com letras que costumavam tratar destes assuntos de cunho social. Bandas como Sex Pistols, The Clash, Dead Kennedys e mais recentemente Rage Against the Machine ou Anti-Flag tratam de política extensivamente em seu catálogo. Richard Hell e o Televisions, do qual fez parte, Talking Heads, Stooges e The Descendants comentam muito sobre consumismo, problemas psicológicos como depressão e sobre o sentimento de não se encaixar na sociedade. Na mesma época, o Velvet Underground e o Buzzcocks, por exemplo, traziam à tona assuntos da comunidade LGBT. E The Slits, Bikini Kill, Patti Smith e Blonde trouxeram a perspectiva feminina para a cena, tratando de feminismo, igualdade, liberdade de expressão e liberdade sexual. Já o Bad Brains é conhecido por trazer a experiência negra para o punk rock, e mais recentemente as bandas como Offspring e Green Day tentaram manter esse espírito vivo, criticando a sociedade americana nas eras Bush, Clinton e Bush novamente. E até o Ramones, que é conhecidamente uma das bandas mais pop dentro do punk rock, discursou sobre a maioria destes assuntos de uma forma ou outra ao longo da carreira. A história do punk é uma história que está intrinsecamente atrelada ao ativismo político e à transgressão de normas. Então não é de se estranhar que uma das bandas que eu acredito que melhor representa o gênero na atualidade trata extensivamente de um desses assuntos de maior importância da política mundial hoje: a questão da imigração. Esse é o punk cigano de Gogol Bordello. A Gogol Bordello foi formada em 1999 no Lower East Side de Manhattan. É curioso porque esse lugar também é conhecido como o berço do punk rock como gênero, pois é onde ficava localizada a falecida e lendária CBGB. E toda a história da banda e de seu principal idealizador, o vocalista Eugene Hutz, seguem esse padrão, de viverem um paralelo com as histórias de suas duas principais influências musicais, o punk rock e a música tradicional cigana. Isso porque Hutz é descendente do povo romani. Nascido na Ucrânia, Hutz cresceu no auge da Guerra Fria e chegou aos Estados Unidos apenas em 92, como refugiado político. Mas antes disso passou pela Polônia, Hungria, Áustria e também pela Itália. Seu pai era músico, guitarrista de uma banda de rock ucraniana, então Hutz cresceu com influências tanto do rock do mundo ocidental quanto do oriental. Ele diz, por exemplo, que enquanto o rock americano é imbatível em performance e produção, o rock russo é liricamente muito mais complexo. Eugene cita The Clash, Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash e até mesmo Fugazi como as principais influências da Gogol Bordello. E essas influências são super visíveis na base sólida de rock and roll que eles têm. Não só na bateria, no baixo, na guitarra, como também na energia, na estrutura das músicas e na revolta que eles expressam. E aí, do outro lado, nós temos as influências ciganas. O povo romani, popularmente conhecido como ciganos, surgiram no norte e no nordeste da Índia por volta de 500 d.C. Por questões de perseguições políticas e religiosas, se adaptaram ao estilo de vida nômade e estabeleceram famílias e comunidades em diversas regiões do mundo, na Ásia, na África e na Europa principalmente, onde se estabeleceram principalmente no leste europeu, mas também em Portugal e na Espanha, por onde vieram para as Américas, inclusive para o Brasil, que tem hoje a segunda maior comunidade cigana do mundo, logo após os Estados Unidos. Ao longo dos séculos foram agregando e absorvendo os conhecimentos, línguas, crenças, folclores, hábitos, música, arte e culinária dos lugares por onde passaram, adaptando as próprias tradições para criar um caldeirão multicultural muito rico. E a Gogol reflete isso muito bem, não só nos músicos que são de origens imigrantes de diversos países como a Rússia, a China, a Escócia, Equador, Etiópia e Israel, mas também na música, que com o passar dos anos e dos lançamentos dos discos, das turnês mundiais e da integração destes novos membros, se tornou cada vez mais diversa em sua sonoridade. Essa missão multicultural é presente até mesmo no nome da banda. Gogol sendo uma referência a Nikolai Gogol,
um escritor clássico russo de origem ucraniana que aproveitou de sua posição para miscigenar suas influências da cultura e do folclore ucraniano dentro da sociedade russa, algo que o Eugene diz querer imitar, levando as suas próprias influências e culturas ciganas e do leste europeu para o resto do mundo e da música popular ocidental. E conceitualmente falando, tanto o punk rock quanto a música cigana não são tão distintos assim. Isso porque ambos os gêneros prezam mais por obter uma reação da plateia, seja revolta ou seja celebração, do que por composições complexas e intelectuais. Além disso, temos o casamento entre as ideologias anarquistas do punk e as filosofias romani que prezam pela liberdade individual, um estilo de vida de menos consumo e a multiculturalidade de um mundo sem fronteiras. Sem contar que o punk é um estilo musical que, como eu disse antes, dá vozes a grupos historicamente marginalizados da sociedade. E os ciganos são um grupo marginalizados pela sociedade, romantizados muitas vezes de forma pejorativa pela cultura pop. Então, a base sólida de rock and roll que eu mencionei antes, a guitarra, o baixo e a bateria, a gente adiciona instrumentos comuns na música cigana, como o violino, o acordeon, o violão, instrumentos de sopro e os mais variados tipos de percussão, e até mesmo a dança. E o resultado é um casamento que dá tão certo que você se pergunta como que nunca aconteceu antes da Gogol Bordello. Esse tipo de mistura musical e o quão bem ela funciona fica muito evidente em músicas como Starts Wearing Purple, Palatucci, que tem o refrão em romani, Wanderlust King, e também American Wedding, que celebra a festa e o caos dos casamentos típicos do leste europeu, em contraponto com o tédio e a formalidade chata dos casamentos tradicionais do mundo cristão ocidental. Quando a gente junta todos esses fatores, não é de se estranhar então que o Eugene e toda a banda têm uma perspectiva muito única, tanto como músicos quanto como cidadãos do mundo. Baseado nos históricos deles como ciganos, imigrantes trabalhadores e refugiados políticos, esse discurso de valorização da força de trabalho, do know-how e da cultura da imigração faz todo sentido. Esse dia a dia dos esforços da classe trabalhadora e imigrante são coisas que eles já viveram na pele. Essa realidade de quem chega de outro país precisando de ajuda, fugindo de guerra ou de fome, em busca de uma vida melhor, do dito sonho americano para ser recebido em sua nova nação apenas com xenofobia e preconceito. Ainda mais quando essa nova nação muitas vezes é o país que promoveu a guerra e a fome e o imperialismo em sua terra natal. E agora vira as costas para você, dando uma de João sem braço. Em We Rise Again, Eugene diz que fronteiras são cicatrizes na face da terra. Em Immigrant Punk, canta Me Legalize, Me Perceba. E cutuca feridas xenofóbicas com: apesar de viver nos Estados Unidos, eu ainda tenho meus velhos costumes, eu tenho meus amigos, eu tenho banda, nós ainda tocamos músicas que vocês não suportam. E principalmente em Imigraniada, provavelmente a minha música favorita da banda, onde o refrão é: nós vamos vir cada vez mais fortes. Em um mundo dividido pela questão da imigração, onde demonstrações de xenofobia acontecem até em países construídos por imigrantes como o Brasil, esse mantra é um soco na cara daqueles que se sentem confortáveis em manter o status quo dos opressores. Enquanto pessoas em posições de poder e grandes elites preconceituosas viram as costas para pessoas em necessidade, Eugene reforça a ideia de que não adianta suas políticas xenofóbicas, seus governos fascistas e suas ideologias racistas. Não adianta nada porque nós vamos vir cada vez mais fortes. E não dá pra ficar mais punk do que isso. Inclusive, essa música Imigraniada é uma das faixas do disco Transcontinental Hustle, inspirado pelo período em que Eugene Hutz morou aqui no Brasil, refletindo mais uma vez a história do povo romani. Hutz se mudou para cá em 2008 depois de se apaixonar por uma garota brasileira. Morou no Rio de Janeiro e em São Paulo, ficou amigo próximo de Lenine e do Manu Chao, com quem viajou o país inteiro. O disco é de 2010, produzido por Rick Rubin, por indicação de Tom Morello, que é fã da banda, e lançado pela American Recordings do Rubin,
o primeiro de selo mainstream da banda. No disco inteiro se ouve muito bem as influências musicais e as experiências que Huts levou do Brasil, principalmente em músicas como Uma Menina, Uma Cigana, com versos em português, Uma menina e uma cigana, marca da uruguaiana, e In the Meantime em Pernambuco, onde mistura o rock do leste europeu com o frevo pernambucano. Cause in the meantime, in Pernambuco, cachaça liozza, é cachaça, é clandestina, é cachaça da cigana. Se o punk começou como luta de classes, nada faz mais sentido do que hoje ele ser sobre a luta dos imigrantes. E Gogol Bordello é o mais puro espírito do punk, e é uma banda que, no mínimo, merece reconhecimento. Não só pelo estilo de música e pela qualidade do som que eles fazem, mas também por, em um mundo cada vez mais comercial, se manterem fiéis às suas raízes e representarem e incorporarem muito bem os ideais do gênero. E também não só do gênero, mas das filosofias e do estilo de vida romani. Muitas vezes a própria história da banda criando paralelos com as histórias desses dois mundos, que são tão distintos e nem um pouco distintos ao mesmo tempo. Do surgimento em Nova York, o berço do punk, as mensagens políticas e a formação por imigrantes e pessoas nas margens da sociedade, até a paixão pela vida e pelo mundo, trazendo novas misturas e influências e sempre agregando conhecimentos, absorvendo um pouquinho de cada lugar por onde passam, assim como nas tradições ciganas, promovendo a festa e tornando os ricos na única coisa que realmente importa nessa vida: cultura. Então, se você se interessou por Gogol Bordello e quer saber um pouquinho mais sobre a banda, eu recomendo ouvir primeiro os discos Pura Vida Conspiracy e Transcontinental Hustle, que são dois dos meus favoritos. E se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou recomendar o Super Taranta, que foi o disco que lançou a banda no mainstream, e o disco Gypsy Punks, que é com certeza o disco mais pesado da banda, porque ele resume muito bem tudo isso que a gente tratou aqui hoje. É o disco mais pesado da banda, não só na questão das composições, mas também na questão das letras e dos discursos que eles trazem. Bom, queridos ouvintes, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato novo com o qual eu estou experimentando. Se vocês não gostaram, vocês sempre podem fazer o seu próprio canal. Eu não estou nem aí. Eu fui o DJ Natasha e eu estou desligando esta transmissão. Até a próxima.